A presença do ministro Ricardo Lewandowski no plenário da OAB foi marcada pela assinatura de um convênio que amplia a programação da Ordem na TV Justiça e pelo destaque de pautas de interesse da advocacia. A participação do presidente do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária da Ordem trouxe ao debate vários temas de interesse da advocacia. O primeiro deles foi a assinatura de um convênio que amplia o espaço da OAB nas programações da TV Justiça. A partir de agora, a Ordem passa a ter 2 programas semanais de 30 minutos, cada um com 2 reprises. A nossa Ordem terá agora, além do programa que já ia ao ar por um dia, com 2 reprises, teremos um outro tipo de programa com entrevistas e inserções no intervalo comercial, o que significará a presença diária da voz da advocacia no âmbito da TV Justiça, portanto, uma ampliação da voz constitucional do cidadão, da voz da advocacia brasileira na TV Justiça. Este é o primeiro convênio. Marcos Vinícius aproveitou a presença de Lewandowski e também destacou a recente aprovação pelo STF da súmula vinculante número 47, na qual o Supremo considera os honorários advocatícios como de natureza alimentar. Ele também lembrou decisão da Corte pela constitucionalidade das cotas raciais. Uma matéria fundamental para a afirmação da igualdade de todos perante a lei, não apenas no plano do formalismo, mas no plano da concretude, dando efetividade ao princípio constitucional, materializando o princípio constitucional da igualdade em nosso país. No encontro, o ministro Lewandowski destacou alguns pontos essenciais às prerrogativas da advocacia. Além disso, falou sobre o acordo firmado entre a OAB e o Conselho Nacional de Justiça para difundir e pôr em prática as audiências de custódia. Qual é a vantagem dessa audiência de custódia? Além de cumprirmos um dos documentos mais importantes no plano internacional de defesa dos direitos humanos, nós temos essa oportunidade do juiz e do preso, de um olhar nos olhos do outro e cada um ouvir o que o outro tem a dizer. O juiz tem a oportunidade de determinar a medida adequada ao delito eventualmente cometido ou atribuído àquele preso em flagrante e, mais do que isso, ele pode verificar fisicamente se o preso sofreu alguma lesão corporal, foi objeto de tortura. Portanto, é um grande avanço, um grande passo civilizatório, um grande passo no sentido da concretização dos direitos humanos. Ricardo Lewandowski recebeu ainda uma homenagem em nome da advocacia brasileira, agradecendo pelo diálogo e pela parceria desenvolvida entre a Ordem e o CNJ. Na última sessão plenária da Ordem, a entidade e o Conselho Nacional de Justiça anunciaram o lançamento do Escritório Digital. A plataforma promete facilitar a vida do advogado e integrar os 46 sistemas diferentes que fazem petição eletrônica. O programa foi desenvolvido em uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é acabar com problemas de operabilidade entre os softwares do processo judicial eletrônico. O lançamento da plataforma aconteceu durante a sessão plenária da OAB. Na ocasião, o presidente da Ordem afirmou que o escritório digital é concretização da luta de sua gestão. Há 2 anos tem sido reivindicação da Ordem, presidente. O advogado quer ter acesso ao processo eletrônico por login e senha, pois o escritório digital nos dá a oportunidade de acessar por login e senha. Gostaríamos também que houvesse o comprovante da petição remetida. O escritório digital traz o comprovante. Gostaríamos de ter alternativas para o processo eletrônico existente, para o caso dele falhar, dele não estar no ar, o advogado ter uma alternativa de peticionamento. O escritório digital traz essa alternativa. Portanto, as nossas grandes reivindicações estão acolhidas no escritório digital. O funcionamento da plataforma foi apresentado aos conselheiros federais pelo juiz auxiliar da presidência do CNJ e gerente executivo do PJE, Braulio Guzmão. Ele afirmou que 92 tribunais brasileiros já foram convidados a conhecer o sistema.
O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, disse que o escritório representa um grande avanço e é fruto do diálogo entre a OAB e o Conselho. Diálogo por quê? Porque o processo judicial eletrônico é algo que todos nós, eu digo todos nós enquanto cidadãos, antes de sermos magistrados ou advogados, todos nós desejamos e almejamos, porque isto é absolutamente importante para a própria integração do país. No fim da cerimônia de lançamento, um vídeo elaborado pelo CNJ e que explica como o escritório funciona foi exibido. Além disso, o juiz Braulio Guzmão tirou as dúvidas dos conselheiros federais da Ordem sobre a nova plataforma. Membros das carreiras da advocacia se uniram na sede do Conselho Federal da OAB para protestarem e se mobilizarem contra a ação direta de inconstitucionalidade número 5.334. A ação pede o fim da obrigatoriedade da vinculação de advogados públicos à Ordem dos Advogados do Brasil. Presidentes de associações e entidades voltadas à advocacia, além de conselheiros e presidentes de seccionais, fizeram parte do ato de mobilização na OAB. Conduzida pelo Cláudio Lamáquia, destacou que o momento reflete simbolismo entre advogados públicos e privados e que a vinculação à OAB assegura independência e prerrogativas da Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da entidade. A Ordem dos Advogados do Brasil é a ordem dos advogados públicos e privados. E a partir de movimentos como este que nós estamos aqui hoje deflagrando, a partir deste ato público, nós estamos reforçando sim, primeiro, a nossa certeza, a nossa convicção de que os advogados públicos têm que estar efetivamente vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sem dúvida nenhuma. E segundo, que a vinculação dos advogados públicos à Ordem dos Advogados do Brasil e a sua condição de advogados lhes assegura a independência e, por via de consequência, lhes assegura as prerrogativas da nossa profissão, da Lei 8.906. E se nós examinarmos tudo isso, nós vamos ver que quem ganha não são os advogados, quem ganha sim é a sociedade. E, portanto, uma defesa da advocacia pública e privada neste momento é a defesa da própria cidadania. E é isto que nós aqui reforçamos neste momento. A OAB luta contra o projeto de lei que tem o intuito de acabar com o exame de ordem, o que será um problema caso essa medida seja aprovada. Uma luta incansável da entidade, a manutenção do exame de ordem. A OAB tem articulado de forma intensa, junto aos parlamentares federais, a conscientização da importância dessa seleção. E o apoio tem vindo de cada estado. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius, criticou a tentativa do PL 2154 de 2011, que revoga a exigência do exame de ordem, pois, segundo ele, o advogado tem que estar nivelado para defender o cidadão. O vice-presidente Cláudio Lamáquia explicou que o bacharel em direito pode ser o grande prejudicado e reforçou a importância do apoio de deputados e senadores. Os estados do Maranhão, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já manifestaram o apoio total à Ordem dos Advogados do Brasil. E daqui a pouco, OAB aprova a advocacia pro bono no Brasil. OAB aponta inconstitucionalidades na PEC dos precatórios. A gente volta já!